Bem, pessoal, vamos descrever os músculos do dorso agora, correlacionando a escápula com a coluna vertebral. Lembrando que nós temos a relação da escápula com o ombro, com o braço e com o pescoço. Nessa primeira camada, nós temos na cor amarela dois músculos a apresentarem, que estão colados nas vértebras. Os espinais, interespinais e os intertransversários. Eles cruzam os processos espinhosos e cruzam os processos transversos. Então, é isso que ele vai fazer. Esse é o interespinal, ligando os processos espinhosos das vértebras. E aqui nós temos, lateralmente, nós temos os intertransversários, também lombares, também torácicos e também cervicais. Os lombares nós temos mediais e laterais. Então nós temos medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral. Quando chega na região torácica, ele começa a pular. Algumas vértebras têm, outras não. Só uma tira. Então tem aqui, por exemplo, aqui, 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 e ele vai pulando, ok? Quando chega na sua região cervical, nós temos os intertransversários anterior e posterior. Então aqui tem, ó, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior e posterior. E assim a gente fecha esses músculos mais profundos da sua camada do dorso, no caso aqui basicamente a coluna, tá? Eles vão de fora a fora. Os músculos da quinta, quarta e terceira camada, basicamente eles blindam a coluna desde o sacro até a cervical. Uns começam mais embaixo, outros começam mais no meio, outros terminam em cima, outros terminam um pouco antes, mas todos fazem essa cobertura. Aqui nós temos os músculos interespinais, intertransversários, que fazem a flexão lateral da coluna, das vértebras, e estabilidade, busca a estabilidade, busca agarrar seus processos transversos e seus processos espinhosos, tá? Que é essa orelhinha lateral e esse dorso do corpo da vértebra, a fim de amarrar a vértebra. Aqui a gente tem essa primeira camada de músculos intrínsecos. Nessa quarta camada, que nós estamos fazendo de baixo para cima, nós vamos apresentar os músculos rotadores, multífidos, semiespinal e músculo rotador torácico. Todos eles, mais uma vez, vão de fora a fora, da base da sua coluna até a sua nuca, buscando diagonais. Então, nós temos o multífido, fazendo essa diagonal. Observa que ele corre de fora a fora, fazendo a diagonal. Músculos rotadores da sua coluna, por isso que eles são diagonais. Lembrando que são 258 pares de músculo, compreende? 258 vezes 2, mais 1, que é um número ímpar. Então são 519 músculos. Então eu faço de um lado, você já reproduz do outro. Aqui nós temos os multífidos. Nós temos os semiespinais, que começam basicamente da torácica, cervical e cabeça. Aqui, ó. Então ele inclina mais e algumas vezes ele pode saltar até 6 vértebras. Ele começa do meio da coluna, começa já na lombar. E ele busca mais diagonal, ó. Ele é mais inclinado, ó. Então ele está agindo junto com o multífido para fazer essa rotação. Ok? E agora eu tenho músculos específicos da região torácica, que são os rotadores torácicos, longos e curtos. Observa o seguinte, ó. Aqui começa a ter a primeira vértebra. Rotador curto. Rotador longo. 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 Rotador curto. Rotador longo, rotador curto, rotador longo, rotador curto, rotador longo, rotador curto. E assim a gente faz a blindagem desses músculos, ok? Da região torácica, completando a nossa
segunda camada de baixo para cima. Agora nós vamos na cor azul, trabalhar os músculos eretores da coluna, os músculos paravertebrais, aqueles que estendem a sua coluna e que mais uma vez vão de fora a fora, desde a base da coluna, muitas vezes saindo das raízes da região do sacro, aqui, tá? Base das raízes lombar, muitas vezes se fundindo a fáscia tóraco-lombar, que é aquela região branca que você vê no mapa de anatomia, nessa região em cima da lombar, subindo até a base da cabeça, até ligamento nucal, para blindar essa coluna longitudinalmente. Você vê que as três primeiras camadas, elas ficam basicamente agarradas nas vértebras, tá? Então nós temos três músculos nessa terceira camada: o ilho costal, o longuíssimo e o espinal. Os músculos longuíssimos, nós temos os lombares, torácicos e cervicais. Eles basicamente vão nascer da onde? Das raízes dos processos transversos, dos processos espinhosos, tá? Que são esses dorsos aqui, essa pequena protuberância que existe nos corpos das vértebras no dorso, e vai fundir com o sacro e vão subir todos eles, tá? Esse ilho costal que nós temos, o torácico, o lombar, torácico e cervical. Para onde ele vai? Ele vai se fundir nas costelas. Aqui estão as suas costelas, tá? O que acontece aqui, ó? Eles vão subindo, ó, e vão se agarrando nas costelas. Só que medialmente, ok? Medialmente colado ao processo vertebral. Ele não abre. O que acontece? Lembrando que eles vão fechando até em cima. Junto com essa camada, nós temos os longuíssimos, que estão logo ao lado, medialmente, desse ilho costal. Tá? O longuíssimo, ele vai realmente também desde o sacro, vem subindo, até a base da cabeça. Só que, na verdade, ele é representado como torácico, pescoço e cabeça. Só que as bases dele nascem realmente dessas raízes. Para você ter uma ideia de como a sua coluna é blindada, da importância que os professores, fisioterapeutas, médicos precisam saber sobre anatomia para curar, tratar, retardar, prevenir as dores das pessoas. Principalmente esses músculos mais profundos são os músculos que mais precisam de ajuda, tá? Então, junto a isso, a gente tem a questão do músculo espinal agora. Nós falamos dos semiespinais e agora vamos falar do espinal. O espinal, ele tem o torácico, tá? E o cervical. O que ele vai fazer? Uma blindagem também. Em cima de quê? Dos processos espinhosos da torácica e dos processos espinhosos da cervical. Então, ele mais uma vez vai fazer um reforço aqui, ó. Aqui, ó. Ele vem daqui, ó, e vem subindo, ó. Aqui, ó. É ele. É ele que está fazendo isso aqui. Esse aqui seria o músculo espinal. E aqui a gente fecha os eretores da sua coluna e a gente fecha esse vídeo com 3 camadas de músculos. Eu vou fazer um outro vídeo com as 2 primeiras camadas, abrangendo o trapézio, grande dorsal, esplêndio da cabeça, esplêndio do pescoço, romboide, serrátil superior, serrátil inferior, falar da relação das costelas. Então, a gente termina esse vídeo aqui, mais uma vez, para você compreender as repercussões fisiológicas da questão da fisiologia junto com a anatomia, para você ser um top nesse negócio. Muito obrigado para você que ficou até aqui.